noite a todos e todas que nos assistem neste momento. Sejam todos bem-vindos ao programa Mais Saúde, que passa nas vossas telinhas em todos os domingos. Bom, eu sou Anícia Zimba, sou formada em Psicologia Clínica. Estou aqui para vos trazer um tema super importante, principalmente quando se fala do processo de ensino e aprendizagem. Pois é, algo muito importante para o desenvolvimento de todos nós. Afinal de contas, para que nós nos tornemos no médico do amanhã, no engenheiro do amanhã, enfermeiro, ok? Todos passamos pelo processo de ensino e aprendizagem. É o sucesso desse processo que faz de nós pessoas com uma profissão, com uma carreira profissional e por aí em diante. Por isso mesmo, trazemos para hoje esse tema super importante. Por isso mesmo, faço logo a primeiro o meu convite para que você fique aí desse lado, ligada, para que clique no sininho e tenha as nossas notificações, para que reencaminhe o link e assim mais pessoas tenham acesso a essa informação. Deixe ficar os seus comentários, as suas questões, os acréscimos e enriqueçam o nosso programa. O processo de ensino e aprendizagem, não só cá em Moçambique, mas no mundo fora, ele é afetado por vários fatores. Fatores estes que, em algum momento, nós não levamos em conta, mas muitos fatores sociais, podemos falar aí por exemplo, da situação pandêmica que o mundo vivenciou, afetou muito o processo de ensino-aprendizagem, situações econômicas, situações climatéricas, os ciclones, a falta de estímulo familiar, a inserção, por exemplo, numa família disfuncional e vários outros fatores afetam em grande o processo de ensino e aprendizagem. Não é possível aprender quando psicologicamente nós não nos encontramos bem, quando temos preocupações e temos vários outros fatores que nos afetam direta ou indiretamente. Então, não só esses fatores devem ser levados em conta, devemos também pensar um pouco nos fatores de origem biológica, que são os fatores mais discriminados em algum momento, fatores que as pessoas não prestam muita atenção, pensamos nas coisas que afetam assim uma massa populacional e nos esquecemos de fatores que afetam a algumas pessoas e que, infelizmente, ficam silenciadas pelo desconhecimento, não só destas mesmas pessoas, mas também pelo meio circundante, porque, infelizmente, há várias patologias que não são por nós conhecidas, não são comuns, e nós não prestamos atenção aos primeiros sinais que aparecem ainda na primeira infância. Por isso mesmo, vamos falar da dislexia. Já imaginaram como deve ser para um indivíduo estar em meio a vários colegas, por exemplo, na escola, e não conseguir ter a mesma capacidade de percepção que as outras crianças têm, não ter a mesma capacidade de memorização que as outras crianças têm, não conseguir formar um raciocínio lógico, completá-lo, porque, por exemplo, a pessoa tem limitações na formulação de uma determinada frase, do gênero, a pessoa vai articulando algumas palavras e no meio ela bloqueia, porque simplesmente há algumas letras que não conseguiu codificar corretamente em sua mente.
De certeza deve ser frustrante. Deve ser mais frustrante ainda quando o meio circundante não percebe o que está a acontecer com essa pessoa e a tendência é chamar essa pessoa com nomes feios que, de alguma forma, só vão agravar o estado patológico dessa pessoa ou em algum momento vai sofrer pressão pelo meio circundante, porque as pessoas não percebem que simplesmente é uma limitação que foge do controle da pessoa que sofre. É assim que é a vida de um disléxico. A dislexia é uma patologia de origem neurobiológica. Infelizmente, não há ainda uma explicação exata, mas o que acontece é que para que a pessoa, por exemplo, se torne um leitor frequente, que é um fator essencial para alguém que se encontra a estudar, deve ler para que possa memorizar, para que isso aconteça, há circuitos cerebrais que funcionam com esse objetivo. E também há conexões neurológicas que devem estar bem prontas para que esse processo decorra sem sobressaltos. E o que acontece é que essas conexões não acontecem como deve ser, é como se tivessem aí algumas falhas e acaba não havendo uma codificação correta na mente de um disléxico. Então, pessoas com dislexia acabam não conseguindo relacionar direito os sons, as sílabas, têm dificuldades na leitura, têm dificuldades na escrita, têm dificuldades na articulação das palavras, por vezes, porque é uma patologia que afeta em grande as funções cognitivas. E nas funções cognitivas, nós falamos da linguagem, da memória, da atenção e por aí em diante. Então, é uma patologia que ela é mais comum que seja diagnosticada no início da primeira infância, no início não, mas no fim da primeira infância, quando as crianças ingressam para o ensino formal e começam, por exemplo, o ensino primário, aí eles já devem exercitar a memorização e começam a aparecer alguns sinais de que esta mesma criança tem dificuldades, por exemplo, para ler, para escrever, e nós ficamos aí a pensar que simplesmente a criança não consegue porque não é atenta, mas porque é uma dificuldade, na verdade, que a criança tem e que ela mesma não compreende. Então, aparece nessa fase, é comum que se diagnostique nessa fase, mas há muitos casos também que aparecem já na adolescência e na fase adulta. Já imaginaram viver com essa patologia, tendo essas dificuldades desde o processo do ensino primário, secundário, universitário, até chegar à fase adulta? De certeza que não deve ser fácil. Então, e há níveis, obviamente, há alguns mais leves e outros mais moderados, e algo que é essencial que se saiba é que não tem nada a ver com o coeficiente de inteligência. Não são pessoas não inteligentes, são pessoas inteligentes, mas que simplesmente têm algumas áreas do cérebro afetadas, áreas essas responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem, que acabam acabam tornando esses indivíduos com dificuldades para ler, escrever e para realizar outras funções que têm a ver com o processo de ensino e aprendizagem. É uma patologia que é mais comum nos homens em relação às mulheres. Em cada 3 homens diagnosticados com a dislexia, encontra-se só uma mulher. Então, há mais homens disléxicos em relação às mulheres. Bom, é uma patologia que ela, infelizmente, não podemos assumir que temos como prevenir,
porque tem a sua origem na genética. Então, é algo que é difícil de prevenir, mas que podemos tornar os sinais, os sintomas um pouco mais leves, podemos arranjar outros meios compensatórios ainda muito cedo e não prejudicar em grande o processo de ensino e aprendizagem. Mas, para que isso aconteça, é necessário que nós consigamos ver esses sinais e sintomas ainda numa fase inicial desta patologia. Na verdade, ela ocorre quando ocorrem indivíduos que já têm um histórico genético, na sua maioria. Então, o fator de risco aqui nesta patologia é ter uma história genética na qual, temos um parente que teve dificuldades de leitura, teve dificuldades na aprendizagem, então há mais riscos de desenvolver também esta patologia. Vamos aos sinais e sintomas para que possamos perceber melhor a dislexia. Bom, sinais, quando falamos de sinais, falamos de tudo aquilo que nós podemos ver, enquanto que sintoma é aquilo que o indivíduo sente e que nós, cá fora, só saberemos se o indivíduo nos disser. O primeiro sinal é o histórico familiar, como eu já havia dito. O segundo seriam problemas no nascimento, problemas durante a gravidez, problemas do nascimento, internamento prolongado, o nascimento prematuro. O terceiro fator, o terceiro sinal, desculpa, seria o atraso na fala, o esquecimento, a fraca memorização, o esquecimento de nomes até de pessoas, o esquecimento de histórias. Por exemplo, pessoas que não conseguem memorizar músicas, que é algo muito mais simples de memorizar. Se nós formos ver, entre memorizar uma música e memorizar a matéria escolar, é muito mais fácil memorizar uma música, mas os disléxicos têm dificuldades para memorizar músicas. Então, essa fraca memorização, o esquecimento também. Temos também a troca nas letras. Letras essas que possuem alguns sons parecidos, como, por exemplo, o F e o V, o B, a letra B, P, D e T. O que acontece é que a pessoa faz uma troca nestas letras. Por isso, a escrita de um disléxico, por vezes, é compreendido por quem sabe que esse indivíduo tem a dislexia e já conhece essas limitações e esses mecanismos que o indivíduo vai usando para tentar se comunicar ou para tentar fazer o exercício que foi mandado a nível escolar. Então, não conseguem codificar bem e daí acontece essa troca. Para além dessa troca, é normal a inversão de sílabas, na hora de escrever ou ler, uma fala prejudicada, confundir palavras que têm assim um som parecido, como, por exemplo, macarrão e camarão, pela troca das letras que eu falei anteriormente, há erros constantes também de ortografia, uma lentidão na leitura, dificuldades na localização, por exemplo. Se a gente pergunta onde é que fica a tua esquerda e a tua direita, o disléxico tem dificuldades para mostrar onde é que é a esquerda e onde é que é a direita. Então, por consequência, o disléxico tem problemas sérios para estudar. Então, são vários outros sinais e sintomas que o indivíduo pode deixar transparecer, mas aqui nós deixamos ficar os mais comuns e não é fácil reconhecer ou, por exemplo, identificar
mas não é impossível. Não é impossível porque, principalmente para quem convive com a criança ou com o indivíduo, pode ir prestando atenção e até ir tomando nota das características que o indivíduo vai vendo e, assim, prestando atenção e tomando nota, é muito mais fácil identificar o problema. Pode identificar o problema não significa diagnosticar, mas sim conseguir perceber que há aí alguma limitação e, por conseguinte, há necessidade de procurar um especialista que possa ajudar, porque por vezes nós vemos vídeos, lemos, vemos muita informação e pensamos que podemos conseguir ajudar e o quadro vai se agravando. Então, é necessário levar a criança ou o indivíduo a um psicólogo, um neurologista, para que possa se diagnosticar, porque há patologias que têm características semelhantes ou têm alguns sinais e sintomas semelhantes, e só um especialista saberá discriminar uma patologia da outra. É o que acontece com a dislexia e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Há meses atrás, acredito que em fevereiro, no primeiro programa aqui que passou no Mais Saúde, nós falamos do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também é uma patologia que afeta o processo de ensino e aprendizagem. Elas têm algumas semelhanças, é por isso que é preciso ir a um especialista para que possa se diagnosticar corretamente a patologia. Por exemplo, as duas patologias, elas podem ser diagnosticadas nas mesmas, é comum serem diagnosticadas nas mesmas faixas etárias, que é entre os 8 e os 9 anos, quando as crianças já estão aí no ensino primário. Mas há algumas diferenças, porque o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nós vemos que a criança é impulsiva, mas o disléxico, ele não é impulsivo. Ele pode ter problemas na atenção até em algum momento, como na outra patologia, mas ele não é impulsivo. Então, é preciso ir a um especialista para que ele possa fazer o devido diagnóstico, principalmente porque para se chegar a um diagnóstico é necessário que se faça uma série de testes psicológicos, testes esses que vão ajudar naquilo que é a avaliação psicológica para que se chegue ao diagnóstico. Para este caso específico, para a dislexia, será necessário fazer alguns testes de audição, de visão, provas de fluência verbal e desempenho, entre outros testes, e só podem ser feitos por um especialista. Então, para quem convive com uma criança que tem dificuldades na aprendizagem, tente prestar atenção em alguns sinais e sintomas, e o melhor, o indicado, é procurar ajuda de um especialista. A dislexia não tem cura. Esse é um fato e que, infelizmente, é difícil de aceitar, mas é a realidade. Infelizmente, a dislexia, ela não tem cura, mas é possível levar uma vida normal se houver um suporte especializado. Se desde o início o meio circundante dessa criança se aperceber, se consciencializar e principalmente seguir à risca as recomendações de um especialista, de um profissional, será não fácil, mas terão formas de vencer as limitações que esse indivíduo tem. E, na sua maioria, a abordagem multidisciplinar
é a melhor, porque o disléxico pode não ir bem, por exemplo, na memorização de palavras, na memorização de letras, mas ele pode ser bom, por exemplo, a tocar instrumentos musicais, pode ser bom, por exemplo, em pintar. Então, há necessidade de estimular a essas crianças ou os portadores da dislexia a fazer outras coisas, e nós podemos aí descobrir que, na verdade, há uma inclinação para uma outra área. Os disléxicos, eles são muito inteligentes, não imaginamos o quanto. Eles são super inteligentes, eles simplesmente precisam de apoio e de estímulo, que é o que mais falta, porque, infelizmente, o processo de ensino e aprendizagem, ele não há formulações que nos levam a pensar nessa multidisciplinaridade, infelizmente não há logo uma consciencialização das diferenças que podem haver numa sala de aulas, e é o que faz com que essas crianças acabam sendo mais retraídas e não desenvolvem as suas competências quando elas, na verdade, são inteligentes. Principalmente se o meio circundante for de muita pressão, muita zanga, muito barulho, acaba mesmo também deixando essa criança para além de todas essas limitações, a criança ainda fica transtornada. É necessário também referir aqui que a dislexia pode, em algum momento, cursar com outras patologias, como a depressão, por exemplo, pode. Por quê? Se a criança não consegue, nem ela percebe por que não consegue, e as pessoas não estimulam, começam a chamar nomes, e a criança olha para ela como alguém que só está a dar trabalho, acaba se isolando, acaba também preferindo ficar no seu mundo sozinha, começa aí a desenvolver até outros pensamentos de inadequação, inadaptação. Então, isso pode fazer com que essa dislexia curse com uma depressão. Então, prestemos atenção, e o mais indicado é levar essas crianças a um especialista. Infelizmente, não vamos trazer aqui uma abordagem de tratamento, como se estivéssemos num consultório, cada caso é um caso, é necessário se fazer ao consultório. Mas vamos deixar aqui algumas dicas que têm muito a ver com o processo de ensino e aprendizagem. Professores, principalmente, podem levar em conta essas dicas. Ao se aperceber que tem crianças na sala de aulas com limitações na escrita, na fala, com a troca de algumas letras, dificuldades na memorização, é preciso que a gente dê uma atenção especial a essas crianças, porque nós conseguimos ver que elas têm dificuldades. A criança, ela não faz de propósito, simplesmente ela tem essa dificuldade. Então, a primeira dica é oralizar as avaliações. Ao invés de darmos aí o enunciado com muitas questões para a criança ler sozinha e depois responder, nós podemos oralizar as questões, que é ler as questões aí para a criança, ajudar, porque, melhor, ao oralizar já estaríamos a ajudar, obviamente. Então, oralizar essas questões para que a criança consiga perceber melhor. Se temos 45 minutos para a resolução do teste, e nós sabemos que dentro dessa sala de aulas temos uma criança que é especial, é diferente das demais, o óbvio é que nós prestemos mais atenção nessa criança e ajudemos a ela como? Dando mais tempo em relação aos demais. Então, dar mais tempo a essa criança na resolução da prova não é uma questão de injustiça, não, é uma questão de justiça, na verdade, porque essa criança tem uma limitação. Priorizar o conteúdo que a criança
deixa e não a ortografia, porque os disléxicos, infelizmente, têm dificuldades sérias na escrita. Então, como nós falamos anteriormente, por essa dificuldade na codificação, a criança ela confunde algumas letras, e não só letras, eu falei das letras, mas não só letras, até números, ela confunde. Então, nós teremos aí palavras com algumas letras que, na verdade, não deveriam estar lá. Então, só quem percebe a patologia e já conhece as letras com som parecido é que vai perceber o que realmente o disléxico escreveu. Então, tendo já esse conhecimento, que seja avaliado o conteúdo e não a ortografia do aluno. Para testes de matemática, permitir o uso de tabelas e deixar aí as fórmulas para a criança, porque a criança tem dificuldades na memorização, então será muito mais difícil para esta criança. É necessário que se avaliem outras habilidades de validade acadêmica para que consigamos ajudar esta criança a ter um aproveitamento escolar melhor. Mas essas dicas não só são válidas para os professores, porque se nós pais conhecemos as dificuldades que as nossas crianças têm, devemos nos dar tempo para acompanhar o processo de ensino e aprendizagem a nível escolar, ir ter com o professor, procurar saber como é que essa criança é na sala de aulas, porque só assim, num trabalho conjunto entre pais e professores, pais encarregados de educação e professores, é que será mais fácil ajudar aos portadores desta patologia, as pessoas que sofrem de dislexia. Então, é uma patologia pouco conhecida, infelizmente, pouco falada, mas que é uma realidade e que afeta em grande o processo de ensino e aprendizagem. Para todos que assistiram, acredito que, de alguma forma, essas dicas serão úteis e o que nós devemos fazer, acima de tudo, é acolher e acarinhar essas crianças ou essas pessoas que têm essas dificuldades e nunca fazer gozo das dificuldades que elas transparecem. Outra coisa também que não devemos fazer é pressionar muito, porque quando nós pressionamos, nós em algum momento também agravamos o quadro, porque nem ela mesma, a criança, o indivíduo que sofre da dislexia, percebe o que se está a passar, porque é algo que, infelizmente, é a nível genético, é a nível neurológico, e não é fácil de perceber. Mas, se todos nós nos unirmos, nos ajudarmos, se os encarregados de educação em casa também lerem, por exemplo, os textos para as crianças, oralizarem, ajudarem e prestarem atenção nessas dificuldades, será muito mais fácil para esta criança se sentir mais acolhida, se sentir compreendida, se sentir estimulada e se sentir parte também do parte social das outras, ter uma melhor inserção, desculpa, é o que eu queria dizer, se sentir mais inserida a nível escolar, porque em algum momento elas acabam sofrendo por atos discriminatórios, e nós bem sabemos os termos usados nas escolas quando as crianças têm dificuldades. Então, é muito difícil lidar com essa patologia. Bom, terminamos por aqui. Clique aí, coloque um like, desculpa, nos programas da GM, reencaminhe,
Deixe aí os seus comentários, deixe os seus acréscimos, ajude-nos a crescer, compartilhe para que mais pessoas saibam, primeiro, da existência dessa patologia, porque tem muitos que nem sabem que existe esta patologia. Compartilhe para que muitas pessoas também se apercebam deste mal que afeta a muitos, mas que infelizmente é ignorado pelo desconhecimento. O nosso programa fica por aqui. Boa noite a todos e uma boa semana.